Olá, bom dia, tudo bem? Estamos iniciando o programa Conexões Pecuária. Com os comentaristas Alencar Fonseca e Celso Eduardo do Equilíbrio Rural, nosso convidado de hoje é Luiz Gustavo, professor da Universidade de Copenhague, Dinamarca. Vamos chamar então Luiz Gustavo e nossos comentaristas para dar início à nossa programação. Bom dia, Celso Eduardo, que honra estar aqui contigo, meu amigo. Bom dia, Pedro Ernesto. Bom dia, Luiz. Leite Bom nosso, dia, Pedro. Bom leite dia, nosso Celso. de cada Celso, dia, aquele Pedro. leite de sempre. Aquele leite de sempre, Celso. Esse leite não pode faltar. Toda manhã é imprescindível. Bom dia, Alencar Fonseca. Cadê você, Alencar? Apareça. Daqui a pouco o Alencar entra. Bom dia, Luiz Gustavo. Que honra estar aqui contigo. Bom dia, Pedro. Gratidão aí, uma satisfação muito grande estar com você, com o Celso aí, o Alencar que está entrando para esse bate-papo sutil aí na manhã de sábado aí no Brasil, início de tarde aqui na Dinamarca. Professor da Universidade de Copenhague, Luiz Gustavo. Vou enviar o convite mais uma vez ao Alencar Fonseca. Alencar, enviei convite. Luiz Gustavo, como é que tu começou na agricultura? Conta um pouco da tua trajetória como professor. Como é que foi para Copenhague, Dinamarca? Muito calor em Copenhague, professor? Eu descobri que o problema da Dinamarca não é o frio, né? É a falta de calor e luz, tá, Pedro? Mas minha história no agro começa, eu sou veterinário, né? E desde o início do curso eu decidi que eu queria trabalhar não com a parte clínica e com a parte de produção. E me envolvi muito com essa parte de produção. Minha formação inicial é em nutrição, mais específico nutrição de ruminantes, e com o tempo eu comecei meu trabalho como professor no Nordeste. Eu fui professor na Bahia e em Sergipe, e depois tive a oportunidade de trabalhar durante quase 20 anos na Embrapa. E resolvi fazer um sabático nos Estados Unidos, né, para entender mais sobre as tecnologias modernas que existem, inteligência artificial. E aí, do nada, vi que o Alencar entrando aí, bem-vindo, Alencar. Alencar já Mas está então, conosco. é, então, Pedro, aí eu fui para os Estados Unidos, mas eu queria só dar um toque, né? Que quando os seus me chamaram aqui para conversar, então nos últimos 4 anos eu tive a oportunidade de passar na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, fazendo meu sabático ainda como funcionário da Embrapa. E fui para lá porque a gente começou a gerar dados de pesquisa no Brasil que a gente não dava mais conta de manipular, né? E aí fui para um grupo referência do professor João Dória, lá na Universidade de Wisconsin, aprender sobre pecuária 5.0, inteligência artificial. Então eu vi a tecnologia mais moderna, mas durante esse tempo, eu gosto de citar um exemplo, né? O grupo estava trabalhando no desenvolvimento de alguns algoritmos com aquele óculos da Google, em que a pessoa que estava fazendo a ordenha usava aquele óculos e o algoritmo identificava a vaca, identificava o teto e os procedimentos padrões. E aí, quando ele errava, o algoritmo falava: você esqueceu de fazer a imersão do teto 1, volta lá e faz. Mas um dia eu estava observando isso e o menino estava fazendo, mas o menino que estava com óculos, ele era um estudante, a universidade era cara, e ele estava com a dificuldade danada de chegar lá e ter que estudar, e usando óculos de primeira geração com algoritmo de inteligência artificial. E naquele mesmo tempo, eu estava lembrando de um colega lá da Embrapa, Gado de Leite, que era um ordenador, o Amarildo. E o Amarildo, sem o óculos, ele fazia aquilo com primazia. Ele tinha o sutil, ele estava com o estado interno perfeito. Então eu gosto de contar esse exemplo porque eu fui para trabalhar com tecnologia material de coisa, mas na verdade a tecnologia não funciona se o interno não estiver funcionando, né? Então o Amarildo sem o óculos funcionava muito bem, porque a tecnologia interna, o sutil estava muito bem. Agora, Pedro, você imagina o Amarildo com esse óculos, com o estado interno bom e com a tecnologia.
E aí eu vou fazer uma provocação para a parte agrícola. Então você imagina o agricultor com estado interno bom, mas usando as tecnologias de plantio direto, de multicultura, tá? Então esse é um pouquinho da minha história aí. Hoje, eu defini, foi uma questão familiar, a minha esposa estava com uma proposta aqui na Dinamarca, e acabei que eu, por uma licença, vim para cá. Não sei o que vai acontecer no meu futuro, mas moro hoje na Dinamarca, sou professor da Universidade de Copenhague, uma universidade que é mais antiga que o Brasil, né? E tenho essa oportunidade hoje de estar vendo por outros olhos essa agricultura brasileira e entender, morando num país que foi o quarto país que mais colonizou no mundo, essas relações de interdependência. E hoje eu ensino aqui a disciplina de produção animal e sustentabilidade e também questões relacionadas à produção animal. Essa é um pouquinho aí da minha história. Alencar, bom dia, bem-vindo ao programa. Vamos continuar, Celso. Pode perguntar ao Luiz Gustavo. Você é um especialista em nutrição animal, nutrição de precisão, zootecnista. Você trabalha com leite com baixo carbono, usando tecnologias, né, de ponta, de alta performance. Como tudo isso pode nos ajudar, ou o que falta para que a gente consiga realmente ter uma produção de leite eficiente? O que falta para nós no Brasil? Não vamos falar do mundo, porque o mundo é uma outra situação. O que você viu no Brasil? O que falta para a gente? Cara, quando a gente sai e começa a olhar de fora, a gente vê que a gente tem tudo, né? E a cadeia é muito complexa. Se você pegar, a Dinamarca é 13,6 vezes menor que o estado de Minas Gerais, né? Então a gente tem mais de 3 Dinamarcas dentro do estado de Minas Gerais. E distribuído pelo Brasil inteiro, seja no Paraná, seja algumas bacias do Rio Grande do Sul, a gente tem exemplos que são referência para o mundo inteiro, né? Mas a gente tem uma grande maioria aí, para os mais de 700 mil produtores que a gente tem, que é uma realidade bem diferente. Eu lembro em 2020, antes de eu sair para o meu sabático, a gente aplicou um questionário sobre a adoção de tecnologias nas fazendas de leite brasileiro e constatou que grande parte, até dos mais tecnificados, não tinham nem escrituração zootécnica. Então, quando você pergunta isso, eu acho assim, falta muito do arroz com feijão. E eu acho que não é só na pecuária leiteira, em tudo, né? A gente às vezes está preocupado com essa evolução de coisa e não é bem por aí, né? A gente está preocupado com o colar, com a pecuária 5.0 e, na verdade, assim, relacionando com isso a sustentabilidade, com o leite de baixo carbono, eu vi que você foi um dos idealizadores do despertar regenerativo. Conta pra gente o que é o despertar regenerativo, o intuito, como isso se associa à nossa produção de leite, à pecuária de baixo carbono, como funciona tudo isso? Então, essa é uma história que eu tenho, né, com muito orgulho, assim, de ter encontrado no caminho muita gente que estava com esse despertar de consciência, né, que é o olhar para dentro, né? Quando a gente pergunta, mas o que a gente não está fazendo, né? O que está acontecendo? Quando a gente passa a enxergar o que a gente precisa para fazer acontecer, é a gente ter a sutileza de entrar, ter a empatia de entender cada produtor. E nessa dor de não ver acontecendo, que o questionário mostrando que não tinha tecnologia, um dia, conversando com o pessoal, colocou no caminho um menino de TI fantástico. Eu falo que é o cara, o Jonathan, que é o cara da TI sutil, ou seja, ele sabe muito de TI, mas ele capta, né? Porque... Então eu falei, vamos desenvolver um software aí, mas tem que ser fácil, não adianta que as equações eu faço, fazia lá na Embrapa, hoje eu estou fazendo na Universidade de Copenhague, mas o produtor tem que fazer, ele não tem nem escrituração, ele vai gerar dados de sustentabilidade. E aí nesse processo a gente encontrou egressos aí, a Heloísa, que vinha de desenvolver o principal software utilizado para gestão de pecuária leiteira, e a Bruna, né, uma pessoa fantástica, aí, uma irmã que a gente encontrou no meio do caminho, que permitiu a gente estar juntando força e criar
eu não digo criar, é co-criar, porque não é uma comunidade nossa, né? É uma comunidade de todo mundo que entra, que está aberto, né? Pela SGPEC, que é o nome da empresa. E lá dentro a gente tem essa comunidade que a gente discute. E uma das coisas que era uma dor para a gente é que a gente conseguiu desenvolver com o nosso setor de TI um aplicativo de muito fácil uso e que comercialmente a gente acreditava muito que ia vender isso e fazer dinheiro. Mas eu venho do meio acadêmico, já não sou tão mais novo, né? As meninas também enviam com propósitos diferentes, o Celso também está sempre conversando com a gente, todas as empresas que a gente teve a oportunidade de trabalhar aí no Brasil. Puta, mas a gente está falando de sustentabilidade, eu vou ganhar dinheiro em cima de sustentabilidade, eu vou inventar a bala de prata para resolver o problema do mundo, né? Então isso veio muita reflexão. E a gente tem esse costume, né? Esse pensamento, esse fluxo de informação no interior de querer salvar o mundo. Mas o mundo está muito bem seguro. Quem está correndo o risco é o ser humano, né? Aí o mundo vai continuar. A gente acabou com um tanto de coisa aí, mas ele está continuando aí aos trancos e barrancos. Queimando, às vezes afogando a gente, né? A gente tem vivido aí, eu sofro daqui da Dinamarca, vendo isso, mas aí a comunidade veio e a gente teve a ideia de começar a disponibilizar. Você imagina, o produtor não faz escrituração, a gente fala para ele ter sustentabilidade e ele agora tem um obstáculo de colocar R$ 6.000 para adquirir um software de ciclo de vida para aplicar. Não, esse software vai ser livre, né? Na verdade, ele não é livre, ele não é gratuito, ele requer engajamento e ele gera métricas que dão uma ideia do olhar para dentro da fazenda, né? O pessoal fala muito em crédito de carbono, Pedro, quer vender crédito de carbono. Ei, crédito de carbono é a principal benefício que uma fazenda pode ter. Não pense em vender, não pense em arrumar, pense em ter carbono, que tudo vem, joga com a natureza, né? A gente vê essa comparação da indústria de coisa, de carro, nós não somos uma indústria de coisa. Nós somos uma indústria, né? Pegando aqui, parafraseando o Pietro da Terra Límpida, que eu tive a oportunidade de ver a semana, nós produzimos alimento. Alimento não é uma coisa. Nós somos o que a gente come, né? Então, nós trabalhamos com o que a Mãe Terra nos dá. E nesse barulho de evolução da humanidade 6.0, eu acho que já está lá, né? Que está todo mundo conectado no celular, mas desconectou, a gente perdeu isso. Então a ideia é desenvolver essas ferramentas que permitam olhar para dentro. E a gente acredita que o carro-chefe da comunidade não são essas tecnologias. Calculadoras já existem 18 no mercado. É trabalhar o interno, é mostrar. Lembra do Amarildo? Imagina o Amarildo com o óculos da Google. Ele está bem internamente feliz com o trabalho e usando tecnologia. Esse que é o caminho, é o sutil, onde a gente busca incentivar, esse despertar. Essa é a mensagem, né? O nome da comunidade é a comunidade da intenção regenerativa, não é uma expectativa. Quantas iniciativas a gente viu no Brasil de grandes empresas de começar projetos de sustentabilidade, mas que viam na expectativa de atender um protocolo para ter um produto mais caro. Não, aqui a gente está falando em produzir com envolvimento. Isso vai trazer carbono no solo. O solo é vida. Nós somos solo vivo. O solo vivo vai trazer vida para a gente. Vai ser biodiverso, vai ser integrado, vai ser equilibrado. Então, esse é o propósito da comunidade. Página sgpec.com.br. Tem lá comunidade regenerativa, é uma comunidade aberta para todos que tiverem interesse aí. Vai ser um prazer a gente conversar toda semana aí. A gente está sempre no online, trocando informações. Antes de te fazer a pergunta, eu quero fazer um comunicado a todos que estão ao vivo aqui nos assistindo. O Alencar Fonseca está com problemas técnicos, não está conseguindo participar, mas está nos assistindo. Uma das pessoas maravilhosas que eu tenho orgulho e a honra de ter conosco toda semana. Obrigado, Alencar Fonseca, por ser nosso comentarista e sempre estará junto conosco em nossas programações. Mas o comunicado que eu quero fazer hoje é que hoje, Luiz Gustavo, você é o nosso último participante em lives no Instagram. Hoje é a nossa última live do Instagram. Porque a partir da semana que vem, nós estamos mudando. Na vida, nós temos que avançar. Nós temos que trazer um jornalismo eficiente, um jornalismo inteligente que impacte a vida das pessoas. Nosso foco não é o populismo.
É o jornalismo com inteligência, a informação, o network, a conexão de relacionamentos para que a gente possa cada vez mais transformar a notícia, a informação, o agronegócio e todos os segmentos. Devido a isso, nossas lives serão no LinkedIn e no YouTube. A partir de segunda-feira, todas as nossas programações são via LinkedIn e via YouTube. Os cortes dos melhores momentos do programa estarão disponíveis no TikTok, no Facebook e no Instagram. Aqui você poderá acompanhar cortes dos melhores momentos de nossas programações. Luiz Gustavo. O Pedro, antes de você falar aí, eu vi a sua Reinvente-se, a arte de viver cada dia como uma nova oportunidade. Hoje eu tive a oportunidade de participar da sua última live no Instagram e desejo muito sucesso aí nessa transformação, nessa mutação e nessas novas oportunidades que você está criando. O Pedro está regenerando. Isso aí. Nós temos uma maneira, Celso, eu escrevo para mais de 30 jornais no Brasil. Nós temos uma maneira de escrever que eu sempre costumo meditar antes de escrever, porque a gente quer fazer com que a essência do texto toque no coração das pessoas. Muito obrigado aí pelas palavras na nossa coluna dessa semana, que está bastante comentada. Estou recebendo bastante chat sobre a coluna dessa semana. Luiz Gustavo, tu mora na Dinamarca, Copenhague. Tu conhece diversos agricultores na Dinamarca. Tu morou nos Estados Unidos. Tu conheceu diversos agricultores nos Estados Unidos. Eu queria te perguntar o que o brasileiro deveria aprender com os dinamarqueses na agricultura? O que o brasileiro deveria aprender com os americanos na agricultura? Mas também vou fazer o vice-versa. O que os dinamarqueses deveriam aprender com os brasileiros? O que os americanos deveriam aprender com os brasileiros? E para você, acompanhando essas diferenciações, o que seria uma gestão eficiente dentro do agronegócio? Uma pergunta bem complexa, assim. Eu tive a oportunidade, né, e outros países também de conhecer, mas é interessante que, independente do lugar, independente do país, independente das condições, o grande poder de eficiência é quando existe a produção com envolvimento. Eu tive a oportunidade de conhecer o Gilson aí com o Celso e a turma da Nestlé. Eu tive a oportunidade de conhecer um casal de 65 anos aqui na Dinamarca, a família White Oak Pastures. E eu vejo que o grande recado, né, que o Gandhi falava, né, seja a transformação que você quer para o mundo, né, faz o teu. E eu acho que esses produtores, para mim, são os exemplos de como é possível e a gente trabalhar com isso. Mas a gente tem uma macro diferença muito grande, né? Por exemplo, aqui na Dinamarca, vocês devem ter acompanhado aí nos últimos tempos, vai ser uma atividade que ela vai ser taxada, né? Mas só que a pecuária, a agricultura dinamarquesa, a Dinamarca hoje é o país com a maior densidade de população animal em relação ao humano. Tem mais animal por ser humano, perde para algumas regiões específicas da Bélgica, lá do norte da Bélgica e outras, né? É que apesar de ter muita pecuária, para esses países representa muito pouco no PIB. E que para o Brasil, a gente tem o agronegócio como um peso muito forte. Então eu vejo, né, e a mensagem que eu queria deixar é muito nesse sentido, de não aproveitar, de não entrar para o embate, porque é muito difícil, é muito fácil aqui o governo chegar e tirar a pecuária, porque ele não dá importância para o PIB. E essa visão vai chegar no Brasil. Mas a gente perdeu um pouco essa reatividade e de que entender, e isso é uma visão interna, de que o maior beneficiário de estar produzindo com envolvimento com a natureza é o produtor. Quando eu vi o Bruno, eu estava assistindo sua live falar, um agrônomo novo, né? É disso que a gente precisa. A gente precisa mudar um pouco esse foco. A gente tem uma visão, já citei aqui, né, linear newtoniana, que é de resolver problema, né? A gente fez a vaca produzir mais de 50 quilos de leite, ela parou de reproduzir. Aí nós fomos inventando hormônio. Aí ela já voltou a reproduzir e continuou produzindo muito leite. Então a gente vai resolvendo problema com problema.
E eu acho que a gente tem que pensar essa reinvenção. Eu acho que vocês usaram o termo. Não adianta a tecnologia, tem que ser holístico. E aí, Pedro, tem uma coisa muito legal que você colocou, que é o meu foco de pesquisa hoje aqui na Dinamarca, é que você falou que você medita antes de fazer para tentar tocar o coração, né? E hoje, toda atividade do mundo, o que acontece numa fazenda que está com dificuldade de lucro, de conseguir funcionário, é exatamente mudar o padrão de respiração, Pedro. O nosso produtor está com a respiração curta, a média de 3,75 passou para 2. Como que você vai querer que um produtor nessa situação vá fazer diferente? Então, é arrumar o interno para fazer o externo acontecer. Eu acho que esse é um grande ponto. Nós estamos esquecendo disso e muitas vezes sendo levado em acreditar, tentando resolver problemas internos com tecnologias externas. O problema é interno, é rever isso, né? E quando a gente vê uma juventude sendo formada e trabalhando direito, a gente passa a acreditar. Aqui na Dinamarca, um dia desse, a gente estava dando aula e aí um especialista. A Dinamarca é uma referência na produção de porco, né? Tem para cada um dinamarquês existe 5 porcos. E a Dinamarca tem os melhores índices de produção de leitegada. Então é onde se nasce mais leitões, mas como nasce muita mãe não consegue alimentar tanto e morre mais porque os animais ficam vulneráveis, mas gera mais vida. E aí um estudante com o olho cheio d'água para e fala assim: "Ei, peraí, nós estamos matando mais para produzir mais? É isso mesmo?" Então, essas coisas ficam tão normais para a gente hoje, né? A gente vê o abate de macho leiteiro, a gente vê esse exemplo que eu estou dando da pecuária, tem muitos no meio vegetal, que a gente precisa olhar para dentro. Vai ser preciso meditar para transformar. É incrível, né? Até, Celso, antes de te passar, quando eu falei, agora eu fiquei me lembrando, Luiz. Você hoje é a nossa última live no Instagram. Segunda vamos estar no YouTube e no LinkedIn, como eu informei. E minha primeira live no Instagram, quando nós saímos do Facebook, é o meu amigo e cantor Lobão. Lobão foi minha primeira live no Instagram. E hoje estamos finalizando contigo. Celso. Ah, Fantástico. é, é, eu vi um comentário aqui da Aline Rocha. Ela disse que é inspirador ouvir você falar. Aliás, um abraço para a Aline, para a Dani, que está nos assistindo. O Ingomar Júlio Renscalder foi uma das primeiras fazendas que eu fiz estágio. O homem trouxe o cimental mobiliário para o Brasil. Trabalhou, assim, se dedicou muitos anos da vida, né, nesse sistema de produção. Então, é uma gratidão eterna essas pessoas. E ouvindo o Luiz falar, né, eficiência. Luiz, a gente tem ouvido muitos especialistas ou consultores dizendo que para a gente reduzir as emissões das nossas fazendas, né, as emissões de gás de efeito estufa, a gente precisa aumentar a eficiência da fazenda. E muitas vezes essa eficiência é aumentar a produção, ou seja, o produtor está se tornando um escravo da escala. Então, para ele aumentar, para ele pagar uma conta, ele aumenta o volume, mas ele cria uma outra conta. Então, é esse tipo de eficiência que as pessoas estão pregando. Do seu ponto de vista, eu tenho a SGPEC, calculadora, eu faço um relatório, eu entro na minha fazenda, lanço os dados, faço um relatório e tenho uma pegada acima de 2, por exemplo. Né? Que tipo de eficiência que a gente tem que olhar, que a gente tem que trabalhar? Que eficiência é essa? É se aproximando da natureza? É específico? É o geral? Conta pra gente. Você tem uma experiência incrível nisso tudo. Qual é a eficiência que nós temos que buscar dentro das nossas fazendas? Bacana essa pergunta, né? Acho que na semana retrasada você participou, né? Também com uma apresentação, eu tive a oportunidade de assistir online. Existe já um amadurecimento na geração de dados, né? No Brasil. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Embrapa, a Aline, Dani, todo mundo que eu estou vendo aí, Bruno, essa tropa aí que teve junto no front trabalhando, né? Uma satisfação estar reverberando essa energia aqui na live junto com o Pedro, com o Celso e o Alencar. E vi também, né, que
quando a gente fez o primeiro evento lá do regenerativo na Embrapa, a gente tinha em torno de 500 fazendas já com cálculo de pegada de carbono. Hoje a gente já está chegando nos 2.000, que a Embrapa está mostrando esses dados. Existe mais fazendas no Brasil, logicamente. E existe um consenso no mundo também que as faixas, que um leite baixo carbono ele vai ser próximo de 0,8 a 0,7, um leite médio vai ser 1,5 a 2 e acima de 2. E a grande parte que a Embrapa mostrou é que as fazendas ainda estão mais próximo do 2. Ou seja, isso é um problema que o mundo está vendo, mas eu vejo muito mais como uma oportunidade. É trabalhar o arroz com feijão. Os programas de melhoramento genético da Embrapa Gado Leite, dos colegas que coordenam há mais de 20 anos, conseguiram imprimir nas raças adaptadas, né, aí, o Girolando, o G, uma redução de até 40% na intensidade de emissão. Então a tecnologia ela tem, e são essas tecnologias, fazer isso acontecer, a gente vai ter um salto muito grande aí, fazer essa pegada cair de 2 para 1,5. Isso supera muito as metas que estão sendo trabalhadas, né, no mundo aí para o Pacto do Metano. Então, a consequência é essa. A gente tem esse lado desfavorável, a gente tem como aumentar a eficiência. E esse aumento de eficiência que vem de manejo bem feito, integração, equilíbrio, não tem milagre, né? A gente vai chegar nesse valor e ser competitivo. A pegada de leite de carbono das bacias mais eficientes no Brasil, elas são compatíveis com a do mundo. Quantas fazendas que eu visitei com você, Celso, que tem pegada 0,9 e tem de produtor que tira mais de 10 mil quilos de leite, mas tem de produtor familiar com pegada de 0,92. E isso vem uma demanda muito europeia. A gente está falando de pegada, mas o framework para avaliar a sustentabilidade são 11 critérios. Temos que lembrar que sustentabilidade é economia, é social e meio ambiente. A gente está falando só de meio ambiente, né? E meio ambiente envolve biodiversidade. Então a gente tenta disponibilizar essas ferramentas para ter uma avaliação de multicritério de todos esses fatores, mas eu vejo o Brasil como uma grande oportunidade. A gente é detentor de tecnologia. Se a gente fazer essa tecnologia chegar no campo, talvez não exista outro país no mundo que consiga melhorar tanto e atingir tanto as metas estabelecidas, que não são brasileiras, são mundiais, para redução, por exemplo, do metano no Pacto do Metano. Luiz, qual a maior qualidade do produtor de leite no Brasil? E qual o maior problema do produtor de leite do Brasil? Cara, a qualidade é a persistência, a resiliência, a criatividade, né? A gente fala de extremo climático, eu não estou entrando nessa discussão, mas as condições tropicais nossa é o que alguns países vão passar a enfrentar. A nossa está sendo piorada, mas a gente já tinha essas variações, né, há 20 anos atrás, né? E isso moldou. A gente faz o produtor ser resiliente, né? Então, eu acho que essa é uma grande característica. Mas essa dependência, né? Talvez uma influência de uma colônia que gerou uma certa dependência, a gente fica sempre esperando as coisas acontecerem. A gente quer que o milagre seja o externo, mas o milagre está no interno. E quantos a gente viu começando com 300 litros, né, Celso? E chegando nos 5.000. Essa semana mesmo o Gils trocou uma mensagem todo orgulhoso, né, mandando para mim a pesagem do leite, né? E eu acho que é isso. Então eu acho que essa é a grande vantagem do brasileiro. E ele faz mágica, né? Quantos atletas olímpicos, a gente acabou aqui de bater o recorde na Paralimpíadas, né? E isso faz a gente ter muito orgulho, né? E eu acho que é isso. A gente tem produtores aí como Leontino Balbo, por exemplo, do Grupo Native, né? A gente conhece muitos jogadores de futebol, mas a gente tem cada craque, né? Inclusive craques que você vem trabalhando no seu programa, né? Que a gente tem que passar a valorizar. Se o agronegócio ele é um carro-chefe, né? Se a agricultura brasileira é um carro-chefe, a valorizar essas pessoas, não que estão dirigidas pelo lucro, né? Mas por um propósito. E que existe, acho que esse é o caminho. E vamos ter que respirar, Pedro. Celso Eduardo. Luiz, tornar as fazendas resilientes
é sempre uma missão muito difícil, né? Porque eu trabalho com isso há mais de 20 anos e talvez nesses últimos 2 anos eu tenho encontrado muita dificuldade, mas muita dificuldade porque o problema a dificuldade ela passa a ser maior quando o clima não te ajuda, quando o mercado não te ajuda, enfim, quando o produtor ele tá insatisfeito ou ele está desmotivado, talvez esse esse momento de estar desmotivado é muito difícil de você reverter. Como é que a gente consegue tornar essas fazendas resilientes? Como é que a gente consegue, talvez no momento de dificuldade, transpor isso dentro de um cenário da porteira para dentro? A gente não pode nem falar de mercado, não podemos nem falar de dor. Na sua opinião, você acha que a gente é necessário dar um passo para trás, se aproximar da natureza? Como é que a gente pode fazer o cara se motivar com aquilo que ele tem, não esperando de um próximo? Porque esperar do próximo é muito difícil. É isso. Você não sabe poder te entregar, né? A minha chefe até me proibiu de falar de maritaca aí no Brasil. Eu gosto de usar o exemplo da maritaca. Os produtores de leite plantam safrinha e pedem tudo para as maritacas. E o outro ano tem mais safrinha, né? E a maritaca aprende que ela tem comida, ela vai crescer mais ainda, né? E aí a culpa é da maritaca. Essa luta a gente nunca vai ganhar, né? E passa a ser normal, eu vi a live anterior, né? A gente vai abordando muito doença. Eu lembro no meu primeiro dia de trabalho aqui na Dinamarca, eu fui no museu da zootecnia aqui, em Copenhague, e a moça que estava mostrando, ela mostrou com muito orgulho a cerca que foi construída entre a Dinamarca e a Alemanha para impedir que o porco selvagem entrasse aqui. Aquilo como um orgulho, né? Eu falei, pô, é foda. É uma super indústria, está super protegida, mas esse é um sinal de que não tem muita resiliência, né? Então, a gente tem que pensar pelos dois lados. O que está acontecendo? Nós somos natureza, né? A natureza é uma palavra inventada pelo homem. Nós estamos esquecendo disso, nós desconectamos. Então, eu não vejo outra forma de não reconexão. Eu lembro que quando Santos Dumont criou o avião, né? Ele dizem uns até que o suicídio dele foi porque o avião passa a ser usado para guerra, né? E aí a colega da Embrapa que desenvolveu todo o sistema de soja e outros, né? Não é um só o criador. Mas será, né, que essa soja desintegrada também, ela é uma... A gente tem excelentes exemplos aí de uma soja integrada, mas a gente tem um lado capitalista, predatório em toda atividade. Isso vem do ser humano, não adianta fugir, a gente precisa enxergar. Mas o Pedro está aí mostrando no programa como que é a solução, né? Mas eu penso lá, a Joana pensando, será, né? Como é que ela está lá embaixo da terra hoje, pensando, puta, o que que eu fiz, né? Essa cultura, será que tem que integrar mais, né? Eu faço um pouco essa comparação. E aí, Celso, dentro dessa pergunta para fechar, eu vejo 3 pontos vitais para buscar resiliência: integração, equilíbrio e biodiversidade. Eu acho que esses são os princípios lá da comunidade, né? A gente fez até um logo de um dente de leão com isso, mas isso em qualquer atividade. Não adianta, senão nós vamos querer ficar colocando a culpa na maritaca. A maritaca é um presente que a natureza nos deu, nós temos que aprender a conviver com ela. Temos que diversificar. Quantas vezes eu fui na fazenda com você, o cara começou a plantar mix porque ele ia ganhar mais dinheiro da empresa que estava comprando leite. E aí ele começa a ver o resultado, ele começa a ver bicho voltar, ele começa a recuperar a essência. E eu acredito, eu não medi isso ainda, mas que até a respiração dele, Pedro, passou para próximo de 4 de novo, e ele entrou no estado de ativar o parasimpático e ficar mais tranquilo, e aí a coisa começa a acontecer. Ele arrumou a casa dele e aí começa a influenciar todo mundo. Eu acho que é isso, são essas 3 palavras: integração, equilíbrio e biodiversidade, mas com intenção, né? Porque às vezes a gente vê aí pacotes de integração, lavoura, pecuária, floresta, que eles vêm na expectativa. Não existe isso, tem que saber entender, tem que estar conectado com o animal.
O mundo é matéria, mas ele é energia. Quando a gente tem um amarildo dentro do fosso, a vaca entende aquela energia e ela responde com aquela energia. E não vai ser o óculos que vai fazer um menino lá da Universidade de Wisconsin conectar com essa vaca. O que, na tua opinião, professor, nós deveríamos ter em mente, principalmente os produtores rurais, empresários do agro, para ter uma agricultura mais sustentável ainda? Olha, o primeiro ponto, eu acho, é uma autorreflexão. Você imagina, né? Eu estou aqui na Europa. Eu sei o quanto que é cruel a pecuária ser culpada e a indústria de tabaco nem está sendo citada. A indústria de ultraprocessado nem está sendo citada. A indústria de plant-based ser menos taxada. Mas plant-based, se for produzido com expectativa só de gerar, ela está gerando um alimento que é de pior qualidade nutricional. Olha só. Então eu fico muito revolto com isso, mas aí eu venho e respiro. Tá tudo bem. São fases. E aí a gente tem a tendência de querer responder. Isso para mim é um barulho, Pedro. Agora, no momento que a gente para, não, nós somos sustentáveis, nós não temos problema, e começamos a gritar e ir contra, sem argumentação, a gente está com um barulho de acusado e um barulho de que é alguém que tem que entender que tem pontos sensíveis que precisa estar não somando o barulho do europeu com o barulho nosso, da nossa revolta. Tem que ter um equilíbrio. E, de novo, é equilíbrio, integração e biodiversidade. Biodiversidade, eu digo biodiversidade de pessoas, de pensamentos, de conviver com o diferente. Para que ter polarização? O mundo é bom porque ele é biodiverso. Muito bom. Celso Eduardo? Excelente. Eu acho que para buscar o equilíbrio, nós temos um caminho grande pela frente e muitas vezes o caminho não é curto, né? Então, quem está esperando a bala de prata, quem está esperando a solução pronta, infelizmente não vai achar. Ela é construída de fazenda em fazenda, de lar em lar. E eu acho que utilizar, por exemplo, uma calculadora para medir, né, Luiz? Se a gente realmente está interessado em aumentar a eficiência, entrar com o cálculo, verificar isso e entrar com soluções específicas para cada setor da fazenda que está deficitário. Entender a fazenda é o melhor caminho. Cara, eu olhar para dentro, né? Um dia desse eu fiz uma apresentação com o pessoal da SGPEC, né? E aí no final teve uma. Eu falei, então o que vocês estão fazendo é uma biopedância da fazenda? É saber a saúde, o carbono do solo. Se tem carbono, tem hemoglobina, a coisa está acontecendo, é mais ou menos isso, é um exame médico que te permite um interno. A gente gosta muito de benchmark, de comparar as fazendas, não. A gente tem que entender como é que está a nossa saúde primeiro e crescer, evoluir a cada dia, nem que seja o 0,1%. Eu acho que esse é o caminho, né? E escolher não é fácil, mas assim, não é fácil, né? Eu estou falando aqui de um país fresco, não tem, né? Tô aqui condicionado e tudo, mas a gente vai no campo, a gente vê. E os exemplos, né? E aí vem esse negócio de sustentabilidade, ESG, esses nomes me cansam. Mas quando ele vem com propósito, ele vem com intenção, com uma expectativa, mas o que você está falando aí que é regenerativo? Cara, eu vou te explicar para mim o que é regenerativo. Regenerativo é, por exemplo, um dia que eu fui na fazenda com o Celso, lá na Fazenda Lagoa, com a Dani, não lembro mais quem estava. A gente passou o dia, eu saí daquela fazenda melhor do que quando eu entrei. Eu percebi que ali se produzia um alimento que vinha da mãe terra, né? Não era uma indústria de coisa, né? Existia uma preocupação. A gente sente bem de sentar ali, estar conversando. E são muitos exemplos. Eu acho que esse que é saber identificar esse sutil aí e parar de lutar. A gente não pode ser uma indústria igual de petróleo. Nós somos uma indústria de alimento. É isso. Nós temos que valorizar isso. A gente não pode brigar. Não vamos resolver o barulho que vem de fora, porque esses caras não têm como produzir alimento, com um outro barulho. A preservação, ela é nossa, não é deles. Essa preservação que vai segurar a água, que vai impedir o estrago que esse fogo está fazendo, os alagamentos que a gente teve ultimamente, né? E é isso. Esse foi
um dos pontos que a gente decidiu. Falei, cara, não pode ser um obstáculo. Essas ferramentas elas têm que estar disponíveis. Vai ser muito pouca gente que vai usar, porque nem o controle zootécnico básico está fazendo. E vamos tirar esses barulhos. Essa semana eu vi uma discussão no Instagram de um grande confinamento brasileiro, mostrando alguns números, né? Eu citei um exemplo do leitão, mas estou citando um exemplo brasileiro agora, para ser referência em alguns confinamentos, né? E aí a pessoa colocou, aqui um confinamento de mais de 50 bois, e aí alguém comentou, mas está sem sombra. Está sem sombra, mas a gente joga água e o índice é muito melhor do que a média brasileira. É isso. A gente passa a tornar isso normal. Nós temos que saber honrar o que a gente está produzindo. A gente não honra. As grandes fazendas, muitas vezes, elas são lucrativas sem honrar quem está produzindo leite. E é isso, é o mínimo. E vai vir em troca. Olha para dentro, resolve o seu, e esse seu resolvido vai chegar lá na vaca. Sua respiração acima, próxima de 4, chega na vaca, chega na soja. E cada vez que a gente conseguir fazer mais isso acontecer, a gente vai estar discutindo menos sobre doença nos fóruns e nas lives. E vai estar falando mais do propósito. Luiz Gustavo, nesse tempo de Instagram, enfrentamos muitas coisas. Hater, robozinhos incomodando, pessoas querendo inveja, descredibilizar devido a esses haters que começam a incomodar, mas também tivemos bênçãos incríveis. Eu sempre digo que a gente tem que agradecer. Informação inteligente, pessoas que eu nunca imaginei que iriam me ligar com nomes conhecidos em todo o Brasil pedindo entrevista, pessoas agradecendo pelas informações, pela notícia, e essa energia que você fala. Eu acredito que a vida é uma física quântica, uma energia, uma frequência. E quando essa energia começa a acender, chega um momento da vida que a gente tem que avançar. É o que faz a gente ir para o YouTube, para o LinkedIn, e com muito orgulho, de coração, Luiz Gustavo, encerrar nesse momento o programa contigo como convidado. Porque você é uma referência no agronegócio. Um professor da Universidade de Copenhague que conseguiu subir grandes voos e nos trazer ensinamentos hoje que é necessário para nós brasileiros. Então, eu te agradeço imensamente pela tua participação, estou orgulhoso e te pedi para participar mais programas nossos, mas no YouTube e no LinkedIn. E continuar nos assistindo também. Como eu vou agora te assistir todos os dias, porque o teu trabalho é primordial para nós que estamos aprendendo o agronegócio todos os dias. Eu digo assim, a gente nunca sabe, a gente aprende. Todo dia é um aprendizado. Obrigado pela participação, professor. Cara, uma satisfação, e eu concordo com você, é energia, porque na hora que você estava falando, e eu estou honrando ser o último convidado do seu programa, eu arrepiei todo. Isso se chama energia. Um beijo no coração de todos aí, com certeza vou estar assistindo os próximos e vou participar. E na próxima, Celso e Pedro, nós vamos fazer uma respiração online e um Bolt Score para mostrar o quanto que a gente precisa respirar para talvez enxergar o interior. Obrigado, professor. Obrigado, mestre Celso Eduardo. Eu que agradeço. O Luiz é um amigo, é um mentor, é um orientador, é uma pessoa que faz a diferença na vida, né, de outras pessoas. Isso para a gente é muito importante. Pensa além da caixinha, né? Ele sai fora da caixinha. Ele, holisticamente falando, é diferente. Então, eu só tenho que agradecer de tê-lo conhecido por conta de uma minhoca. Vamos ver a minhoca. Foi o presente que a Mãe Terra nos deu e nos conectou. Foi. Desde a primeira minhoca, nunca mais nos largamos, nunca mais nos separamos. Isso aí, fantástico, emocionante aí, boa lembrança. Mais um presente da Mãe Terra aí, vamos honrá-la. Muito
Obrigado, Luiz. Obrigado, Pedro. Satisfação, gratidão Obrigado e a um bom final de todos, um semana a todos. excelente final de semana e até a semana que vem com a nossa nova programação. Até lá, e o jornalismo eficiente sempre em primeiro lugar.